Eduardo Castro, que está chegando aqui conosco para seguir até as 10 horas juntos, agora para a gente conversar com o Fernando Schiller. Edu, tudo bem? Bom dia para você. Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia para Thaís, bom dia, Schiller, bom dia, gente. Schiller, vou começar com um quiz para você, para Thaís, para o Pedro e para o ouvinte do Jornal da Bandeirantes, gente. Ah, é? Quiz. O que é? Comida preferida, Não, sua não. cor? Quiz. Não. Quem foi fotografado ontem, domingo, sem máscara, em um shopping center da cidade de Manaus? Quiz, hein? Quem foi fotografado ontem numa cidade, em um shopping center à tarde da cidade de Manaus sem máscara? Alternativa A. Alternativa A, o boi garantido. Né? Alternativa B, o boi caprichoso. Né? Alternativa C, um cara que eu descobri que existe na sexta-feira. Um sujeito que usa uma máscara de burro no programa do Siqueira com K. Alternativa C. Alternativa D, o próprio Siqueira com K. E a alternativa E, o general Eduardo Pazuello. Quiz pra você, Fernando Schiller, bom dia. Essa prova a gente passava fácil, hein, Schiller? Pô, essa prova é fácil, né? Mas tem tudo pra ser o general Pazuello, mas como eu vou ficar com o boi garantido. Vou ficar com o boi garantido. Schiller, vamos lá, vamos pra reforma administrativa. Eu sempre digo aqui, o concurso público tinha que inventar um jeito lá, uma pergunta que desse para descobrir. Mas gentalha, também não pode passar no concurso público. Pode ser ótimo tecnicamente, mas não pode. Reforma administrativa vai andar, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Eduardo, Pedro, Thaís, nossos ouvintes. Olha, semana quente no Congresso, na Câmara, porque hoje começam as audiências públicas da reforma administrativa. Né? Eu digo sempre, essa reforma administrativa é uma espécie de novela, né? A gente fala sobre ela há muitos anos, enfim. Há uma certa tendência agora no Congresso de que ande. É incrível dizer isso, mas há uma certa tendência de que ande. Tá? O deputado Arthur Lira, ele tem, desde que ele assumiu a presidência, a partir de fevereiro, finalzinho de fevereiro, ele tomou isso como uma espécie de bandeira, de obrigar a tocar as reformas econômicas. O relator na CCJ, a reforma hoje está na CCJ, é o deputado Darcy de Matos, deputado do Paraná, do PSD. Eu tenho acompanhado, ele é um defensor fervoroso da reforma, tem uma boa visão do processo da reforma, já anunciou que o parecer vai ser positivo, né? Obviamente tem uma oposição duríssima. Esse tema de reforma administrativa, quando bate na Câmara, você tem um lobby enorme dos servidores públicos, né? Então foi feito um acordo para que houvesse até o dia 14 de maio. Então vão participar mais de 40 entidades, associações em audiências públicas. Vai começar hoje de tarde, é inclusive esperada essa semana a participação do ministro Paulo Guedes, né, para abrir um pouco do ponto de vista do governo esse processo. Obviamente vai ser turbulento esse processo todo. Né? Mas o que está em jogo na reforma? Um ponto fundamental, é uma reforma para os novos servidores. Né? Então muito da gritaria que a gente vê, que o horror vai retirar direitos. Não, a reforma não retira nenhum direito. Por quê? Porque é uma reforma para os novos. Ou seja, o novo contrato, para quem entrar a partir de agora, quem fizer concurso a partir de agora, a partir da aprovação hipotética da PEC, a PEC 32, é que vai entrar com as novas regras. Né? E que regras são essas? Né? Basicamente, quer dizer, ela é uma reforma no chamado RH do Estado, né? Recursos Humanos do Estado. O que ela faz? Ela corrige uma série de distorções que hoje existem. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você faz concurso público hoje, em muitas carreiras, já entra com um salário, né, muito próximo do teto da carreira. Né? Então, por exemplo, concursos públicos no Brasil, na área judiciária, você entra com mais de R$20 mil, área fazendária, outras áreas, quer dizer, principalmente a jurídica e fazendária, mas... Então, quer dizer, você tem muito pouco incentivo, muito pouca amplitude na carreira para chegar no teto, no topo da carreira. Então, você tem lá 5, 10 anos, você já está muito, muito próximo do topo. Né? Então, ela reduz o salário inicial para os novos servidores, né? E amplia exatamente o tempo, né, de caminhada do servidor até chegar no teto remuneratório. Ela acaba com a progressão por tempo de serviço, então as progressões serão por mérito, né? Ela acaba com uma série de
penduricalhos que hoje existem, por exemplo, licenças-prêmio, licença-assiduidade. Em muitos estados, municípios, você tem isso, quer dizer, a cada 5 anos, do nada, o servidor tem direito a 3 meses, literalmente, de férias, né, que é a chamada licença-prêmio. Isso foi terminando na União, foi sendo substituído por licença-capacitação, mas em muitos estados, em muitos municípios, isso continua acontecendo, né? Do ponto de vista estrutural, a maior mudança dela é que ela, digamos assim, ela termina com o chamado regime jurídico único dos servidores, né? Regime jurídico único é o seguinte: um assessor de uma Câmara de Vereadores, um assessor técnico de uma Câmara concursado, né, ou um médico, ou um professor de Universidade Federal, ou um juiz, tem, vamos dizer assim, tem as mesmas prerrogativas jurídicas. Então, o que a Constituição de 88 fez foi, na minha visão, criar uma enorme confusão entre aquilo que é uma carreira técnica no setor público, uma carreira administrativa no setor público, e aquilo que é uma carreira de Estado, que cumpre funções de Estado, né? Então, e deu estabilidade para todo mundo, né, garantias para todo mundo, estágio probatório, que na verdade é uma formalidade. Esses dias eu vi um dado, 3, 4% das pessoas rodam no estado probatório, quer dizer, na verdade não tem estágio probatório nenhum, né? Pro forma, os concursos públicos, eles testam certas habilidades. Então você faz uma prova e assina um contrato por 35 anos, depois entra na Previdência. Então a pessoa pode assinar um contrato de 50, 60, 70 anos por Estado, tendo feito um concurso, uma prova, simplesmente uma prova. Quer dizer, muitas vezes 10 anos depois, 20 anos depois, aquela função para a qual ele fez o concurso não é mais requerida, não é mais necessária. Só que o Estado, que a sociedade tem que pagar por aquele salário, depois pelo vencimento da aposentadoria, para o resto da vida. Né? Então, obviamente, isso tem uma distorção. O resultado desse conjunto enorme de distorções, né, desse enorme corporativismo, é o quê? O fato de que a chamada despesa discricionária do governo federal, está vendo um relatório esse fim de semana da Instituição Fiscal Independente do Senado, é 74 bi, é o menor patamar da história do Brasil. Significa o seguinte: não tem dinheiro para o censo, para fazer o censo esse ano, né? A gente não, o custo do censo era 2 bilhões, né? O governo vai liberar 50, um pouco mais de 50 milhões. Aliás, possivelmente não teremos censo no ano que vem, em 2022 também. Por quê? Porque Porque a despesa do governo vai para a máquina pública. Então, obviamente, a reforma ela é importante, precisa ser muito bem discutida. Só para, não quero me estender muito, são muitos assuntos aqui envolvendo a reforma, mas só um ponto, quer dizer, o famoso tema da estabilidade. A estabilidade continua existindo com a reforma, mas para os servidores que cumprem função de Estado. O que é função de Estado? Quem exerce a violência do Estado, o poder soberano do Estado, funções são típicas de Estado, que são concorrenciais no mercado. Então, juízes, auditores fiscais, quem trabalha com fiscalização, policial militar, militares de uma maneira geral, diplomatas, ou seja, quem cumpre as funções de Estado. Quem cumpre apenas uma função técnica vai ter um vínculo chamado por tempo indeterminado. E quem cumpre apenas uma função que é temporária vai ter um vínculo por prazo determinado, onde você é contratado por um processo simplificado, então você é contratado por 1 ano, por 2 anos, para cumprir aquela função, aquela missão, e depois termina o seu contrato. Então cria uma maior racionalidade no setor público. Obviamente, tudo isso tem que ser muito bem discutido, será muito bem discutido, mas o país tem que ter pressa. Só para... Mas, Schiller, pois não, fala. Enquanto o judiciário não entrar na reforma, não há reforma. Aí tem um problema, né? Porque, vamos esclarecer um ponto, o executivo, eu concordo inteiramente contigo, não é? Aliás, isso é um ponto central até ético da reforma, porque vamos brincar um pouquinho, o funcionário, a gente chamava na minha época, era o Barnabé, né? Barnabé, aqui é com carinho, não é? Eu fui Barnabé. Quer dizer, o funcionário que ganha menos, que cumpre a função muitas burocrática e assim por diante, quer dizer, ele pode dizer, mas só nas funções correlatas à minha, né, à minha atividade. E os juízes, por exemplo, tem na reforma um item, Eduardo, que diz o seguinte: férias só pode ter no máximo 30 dias. É óbvio, né? O setor privado todo é 30 dias, por que no setor público é mais de 30 dias? Mas quem é que tem mais de 30 dias? O próprio resto do funcionalismo já é. Eu diria, exatamente, eu não vou dizer que conheço todas as carreiras, mas todas que eu conheço é 30 dias. Né? Agora o juiz é 60, então é óbvio que tem que entrar o judiciário. E é óbvio que tem que entrar o legislativo também, porque os maiores salários da União
estão lá no Senado, estão na Câmara, estão no Judiciário, né? E nada contra quem ganha bem. O problema é que você tem uma enorme disparidade. Agora, o Executivo não pode tomar a iniciativa de incluir os demais poderes. Esse é o ponto, porque aí tem chamado vício de iniciativa. Então, eu acho que precisa resolver isso politicamente dentro do Congresso. Mas eu concordo plenamente contigo, tem que entrar todo mundo. Né? Acho razoável que valha para os futuros servidores, né? Porque senão você entra nesse tema do direito adquirido, que nem segurança jurídica, mas eu acho que tem que entrar todo mundo. Fernando Schiller conosco aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, né? Sempre com seus comentários importantes, hoje tratando da questão da reforma administrativa que voltou, né? A gente começou a falar sobre ela, mas o ouvinte talvez esteja perguntando por que eles voltaram a falar sobre ela? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu sequência para esse projeto voltar a andar e o Schiller destrinchou aí os principais pontos para nós aqui nessa participação no Gente. Boa semana para você, hein, Schiller? A gente volta a se falar. Boa semana, grande abraço.